por falar de pastores, de história, pastores que passam pelas nossas vidas. Eu venho de uma igreja pequena, na cidade de Ibiá, Minas Gerais. E lá nós tínhamos o costume de, todo aniversário, ter um culto. Pessoas vinham, a minha mãe era uma excelente fazendeira de pão de queijo, biscoito de polvilho, broazinhas, doces, salgadas, recheadas, rosquinhas com aquele meladinho por cima. A minha mãe tinha essa habilidade assim de fazer isso, então os nossos aniversários eram concorridíssimos. Até o pastor ia. E o meu pastor da época, que eu tenho essa memória, Jaime Afonso Ferreira. Pastor manso, alá, pastor Sebastião. Mais ou menos. Mas manso, essa palavra gostosa, essa palavra bem pastoral, que no seu falar a gente sente abraçado. Reverendo Jaime começava a palestra dele do aniversário dizendo o seguinte: hoje é mais um ano, Ezequiel, e as suas responsabilidades são aumentadas hoje. E aí ele tecia toda uma realidade de responsabilidade daquele ano que eu iria enfrentar, é o fevereiro. Começo de ano escolar, começo de projetos. Ele começava a colocar sobre os meus ombros: agora você é presidente da UPA, agora você é presidente da mocidade. Ele vai colocando sobre os meus ombros responsabilidades. Logo, logo você vai sair de casa. Logo, logo você vai tirar a carteira. E ele vai colocando, ia colocando. E é o que eu quero fazer hoje com vocês. Foi bom os hinos. Os hinos conseguiram trazer-nos a esse momento. Esse texto é um texto lindíssimo, irmãos. Dr. Lucas, historiador que escreveu este livro belíssimo, com maestria, com uma maneira gostosa de ser lido, ele define a igreja primitiva com o verso 43 do capítulo 2. Ele diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Agora, o que é interessante é que esses sinais e prodígios não são relatados subsequentemente. Mas eu tenho a impressão que Lucas queria deixar um desses sinais e prodígios para a gente ter uma noção, uma visão do que foi aquele trabalhar da igreja primitiva, do impacto que a igreja primitiva produziu na vida daquela sociedade. E é por isso que o capítulo 3 traz exatamente a história desse coxo. É o link que ele faz de sinais e prodígios. Ou seja, a presença da igreja não era uma presença escondida. A presença da igreja era uma presença sentida, impactada naquele momento em que eles estavam vivendo. E Lucas conta-nos a história desse coxo, desse aleijado da porta do templo. O que é interessante é que Lucas, ele coloca isto, e logo depois, sequentemente, o discurso de Pedro. Então eu fico pensando assim, esse milagre e o discurso de Pedro é que deu o start da perseguição do povo de Deus naquela época. Esse foi o start.
começa pela ação da igreja em direção a esse coxo, e o discurso depois de Pedro que deu o start da perseguição. Então, se é assim, irmãos, eu preciso prestar bastante atenção nesse momento da história da igreja. E quero tirar daqui alguns desafios para a nossa vida. Mas primeiro eu quero pensar nessa tragédia humana. Hoje de manhã, na minha igreja, é o dia de Santa Ceia. E aqui esse momento é meu, então a liturgia é minha, então todo aquele momento, não tem o superintendente da escola dominical, eu já chego ali 20 para as 9, eu já assumo, escolho os hinos, falo com a organista, com todos que vão participar. E esta semana, eu fui profundamente impactado, primeiro pela morte de um dos nossos presbíteros lá, presbítero Antônio Manuel, faleceu. Foi um momento muito difícil para a igreja. E a igreja está num processo de eleição pastoral. Eu vou parar em dezembro desse ano. Estou aposentado, idoso e aposentado, não é? Eu vou parar dia 31 de dezembro de pastorear a igreja. E o momento da minha igreja é um momento muito delicado hoje. E eu estava pensando, irmãos, no momento delicado do nosso tempo. E eu sei que São Carlos não foge à regra. Nós estamos com medo. As pessoas estão doentes. E você não precisa ir muito longe. Você talvez tenha na sua própria casa alguém que está com algum problema que ele não conta e que você não sabe o que fazer, o seu vizinho, colega de trabalho. Nós estamos num momento muito delicado enquanto brasileiros. E é aqui que a igreja entra. É uma tragédia humana a história desse coxo. A palavra nos diz que ele nunca andou, que todos os dias da sua vida ele era um peso para aqueles que o carregavam. Enquanto criança ele nunca jogou bola, ele nunca andou de bicicleta, ele nunca correu. Isso é uma tragédia humana. Isso é um coração humano sofrendo. E nós temos, irmãos, pessoas sofrendo. Nós temos pessoas com angústias profundas. E a igreja do Senhor Jesus Cristo foi plantada nesse planeta com seres humanos restaurados e transformados para trazer a realidade de Deus para a vida dessas pessoas. E o que me impressiona nesse texto, irmãos, é que ele era colocado à porta do templo. Camarada que tinha uma estratégia fantástica, ele era inteligente. É lá que as pessoas vão, pessoas espirituais têm um coração mais generoso, pelo menos deveria ter um coração mais generoso. E ele fica lá. E ele escolhe a porta mais bonita. Uma porta que era construída com bronze de Corinto. Ela era marchetada e ornada com ouro. Diz os historiadores que quando o sol batia nessa porta, de longe via o seu brilho. Mas lá estava um coxo o tempo todo. O tempo todo pedindo esmolas. Entrava pastores, saiu pastores, entravam presbíteros e saiu presbítero, entravam diáconos e saiu diácono, entravam coral e saía coral, entravam orquestras e saía orquestras. E o cara estava lá.
Mas algo espetacular aconteceu, irmãos. O Espírito de Deus começou a dar de novo uma nova realidade para a igreja. Eles continuavam orando. A hora nona, eles estavam indo ao templo, como de costume. Mas agora havia acontecido algo especial. E esse coxo não estava lá. O Espírito de Deus havia sido derramado sobre a igreja. Essa igreja agora estava revestida pelo poder do Espírito Santo. Essa igreja agora tinha os seus corações ateados fogo. Eles sabiam por que estavam aqui. Eles não perdiam oportunidades para ministrarem debaixo, sobre a influência desse poder. E ali nós encontramos 2 representantes dessa igreja, caminhando em direção à reunião de oração. Hora nona, a hora em que Jesus Cristo morreu na cruz. Veja que horário gostoso, recente a morte de Jesus. Não se esqueçam disso. A morte de Jesus era recente. Muitos daqueles que participavam da reunião da hora nona estavam e acompanharam todo o desenrolar da vida de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, e estavam no Pentecostes. Esses homens vão para o templo. E aquele homem que estava o tempo todo na Porta de Formosa estava pedindo esmolas. Aí chegou a hora da igreja agir. Quando é que a igreja precisa agir? Quando cruza comigo e com você a tragédia humana, queridos. E não precisa ser um aleijado, não precisa ser um câncer, não precisa ser um quadro terminal. Pode ser aquela pessoa que você está na fila do banco e você olha para ela e vê que ela está triste. Ou você passa, alguém está chorando. É hora da igreja parar e trazer os recursos de Deus para aquela vida. Pergunte, está chorando por quê, querido? De alegria? Ou alguma coisa está acontecendo na sua vida? Se tem alguma coisa acontecendo na sua vida, eu conheço alguém, eu represento alguém que está disponível para tocar a sua vida. A igreja, irmãos, eu e vocês, somos os braços estendidos de Deus para tocar essas vidas. Tocar essas vidas, irmãos. Parece que nós temos perdido isso. Pessoas sofrem ao nosso lado, talvez até familiares, e nós somos incapazes de trazer o toque divino a essas vidas. E eu gostaria, irmãos, de conversar com vocês sobre 5 marcas de uma igreja espírito motivada. O que uma igreja que é movida, motivada pelo Espírito Santo faz enquanto caminha? Não esqueçam disso. Enquanto sai da sua casa para a reunião do culto à noite, enquanto você sai da sua casa para a reunião de oração, enquanto você sai da sua casa para o trabalho, enquanto você sai da sua casa para o pequeno grupo, não importa. Quando nós nos movermos amanhã, para qualquer parte que nós nos movermos, a igreja está movendo-se. Eu preciso de entender isso, irmãos. Aqui tem 2 representantes da igreja do Senhor Jesus Cristo. 2 representantes. E há uma tragédia humana diante deles. Um coxo que está plantado à porta do templo,
e até hoje continua sendo coxo, continua sendo alguém que depende dos outros. E agora é o momento. Então, primeira marca, irmãos. A igreja espírito motivado gera expectativa. Irmãos, uma das coisas que nós estamos perdendo é a expectativa do que Deus vai fazer conosco. A igreja espírito motivada gera expectativa. Eu estou aqui hoje, irmãos, na expectativa de que o Espírito Santo de Deus ateie fogo nos seus corações. Que essa igreja continue escrevendo a história dela, mas com diferença a partir de agora. Essa é a minha expectativa. Quando o pastor diz baixinho que Deus te abençoe, essa é a minha expectativa. Veja o texto. Hora nona, 3 horas da tarde, os judeus se reúnem. Horário que Jesus Cristo morreu, quando ele diz está consumado, em João 19. Pedro para diante daquela tragédia humana e diz assim: olhe para Jesus, olhe para nós, olhe para a igreja, olhe para nós. O que é isso, irmãos? O texto diz que aquele homem, olhando, fitou a Pedro juntamente com João, olha atentamente e espera receber alguma coisa. Espera receber alguma coisa. Claro que eu tenho de todo o coração que ele queria um dinheiro. Mas nós estamos falando de uma igreja espírito motivado. Meu irmão, vou orar por você agora. E o meu Deus há de abençoá-lo. Meu Deus há de trabalhar na sua vida a partir de agora. Meta a mão no ombro desse camarada e ore por ele. Eu sou o agente de criar como igreja essa expectativa. Olhe para mim. Olhe para nós, Pedro e João disseram. Camarada, fita-o. Ele vai receber alguma coisa. A igreja gera isso, irmãos. Eu fico pensando quantos de nós saímos da nossa casa, sentamos nos bancos, ou banco lá, ou banco aqui. Não importa. Mas nós não temos nenhuma expectativa do que Deus vai fazer para nós nesse dia. Se eu não tenho expectativa, como que eu posso gerar expectativa nos outros? Em Uberlândia, eu pastoreei a 3ª e a 5ª igreja de Uberlândia. Enquanto eu estive lá, eu fui à África. E eu fiquei impactado com a África, principalmente o Senegal. Porque quando eu cheguei no aeroporto internacional do Senegal, eu estava na fila para que o agente pudesse carimbar o meu passaporte e me permitir entrar no seu país. Sabe o que ele fez? Me deixou plantado lá, estendeu a sua loninha e começou as suas orações, porque aquele horário era o horário que ele precisava orar, porque ele era muçulmano. E os 30 dias que eu fiquei na África, no Senegal, Guiné-Bissau, eu presenciei isso de público.
Eu disse, Deus amado, que vergonha. Eu voltei para o Brasil com a cara envergonhada. E decidi-me naquele período que eu voltei, de que aonde eu encontrasse um crente, uma pessoa necessitada, eu iria orar com ela. E paz nos irmãos, muitos crentes da minha igreja, quando me viam, cortavam a volta. Dois adolescentes conversando na terceira igreja. O camarada disse assim, você não sabe quem encontrei no banco? Não, não sei. Pastor Ezequiel, ele orou com você. Mas que falta de sorte. Irmãos, nós precisamos gerar expectativa na vida dos outros. Fui chamado em Boa Viagem para orar por um empresário. Senhor Antônio, empresário de seguros, quebrado, perdeu milhões e devia milhões, estava trancado no seu apartamento na Avenida Boa Viagem, de frente para o mar, com um apartamento de 500 metros quadrados, ele estava trancado lá dentro. O funcionário dele diz, pastor, o senhor precisa de orar pelo meu patrão, porque senão ele vai morrer. O senhor topa ir lá orar por ele? Eu falei, claro, meu irmão. Quando eu cheguei assim, você conhece a pessoa deprimida, cheirando a suor vencido, empresário, um cara inteligente, com mestrado na França, um cara muito rico, o local que ele morava era rico, então ele destilou toda a sua vida. Ele disse, pastor, esse apartamento está empeorado, todos os meus bens estão empeorados, todo o meu dinheiro está empeorado, eu devo milhões. Eu preciso morrer. Eu disse, Deus amado, o que eu faço? Aí sabe aquele momento assim, Deus, eu preciso fazer algo em teu nome por essa pessoa. Eu disse, Antônio, eu não posso fazer nada para o senhor, eu sou tão quebrado quanto o senhor, não estou devendo, mas sou tão sem dinheiro quanto o senhor, mas eu conheço alguém que é muito rico. E eu vou orar com o senhor agora. Irmãos, eu pus a mão no ombro daquele senhor e diz, ó Deus eterno, trabalha a vida desse homem, Senhor. Não há coração quebrado que o Senhor não possa restaurar. Não há vida abandonada que o Senhor não possa trazer realidades maiores, né, sobre essas vidas. Orei por aquele homem, irmãos, assim de uma maneira que eu nunca tinha feito antes. Eu e esse empregado dele. No outro dia, irmãos, ele sumiu da cama. A mulher achou que ele tinha se suicidado. Era tudo trancado, irmãos. Tudo com cadeado, escondido as chaves. Porque ele podia pular de lá. Não sei se era 11º ou 13º andar. Sabe onde ele estava tomando banho? E eu usei uma expressão do Dr. Samuel Doctória para ele. Eu disse assim, meu irmão, pastor, Dr. Samuel Doctória disse assim, você e Deus é a maioria. Fui embora. Aí quando a mulher dele chegou, ele não tomava banho há semanas, há dias. Ela disse, você vai para onde? Eu vou para o escritório. Como, meu filho? A esposa lá normalmente chama o marido de filho. Como você vai, meu filho, para o escritório? Eu vou. O pastor ontem me disse que eu e Deus somos a maioria e eu estou indo. Irmãos, 60 dias depois, esse homem estava no púlpito da igreja presbiteriana de Boa Viagem, dando testemunho de conversão. E até hoje, isso foi em 1999, ele é crente. A igreja, eu e vocês, eu individualmente e você individualmente,
Nós precisamos gerar a expectativa de Deus no coração das pessoas. Olhe para mim, meu irmão. Olha para mim, eu vou orar por você agora. Eu conheço um Deus que pode tocar a sua vida. E aí você ora. Primeira marca da igreja. Uma igreja que gera expectativa no coração das pessoas. Segunda marca de uma igreja espírito motivada é que essa igreja espírito motivada, ela é terapêutica. É uma igreja que gera cura. Essa igreja precisa curar as pessoas e não adoecê-las. No verso 6 ao verso 7 do capítulo 3, Pedro diz assim: eu não possuo nem prata nem ouro. Não é meu esse negócio. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Irmãos, você já teve um domingo que você não gostaria de ter vindo à igreja? Quando você chega aqui, Deus cura essa apatia e você vai para casa e diz: nossa, eu deveria ter estado aqui de verdade. Comigo isso já aconteceu muitas vezes. Deus trabalha enquanto eu estou aqui. Ele gera essa cura no meu coração e na minha mente enquanto eu estou aqui. Eu só me lembro, irmãos, e muitos de vocês também se lembram, da história de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi visitar o Papa Inocêncio II. Lembram-se que o Papa Inocêncio II foi aquele que instituiu o celibato. E eles estavam andando lá pela praça do Vaticano, contemplando as riquezas. O Papa olhou para Tomás e diz assim: ah, Tomás, a igreja não pode dizer não tenho prata nem tenho ouro, porque nós temos prata e temos ouro. Tomás de Aquino voltou para o Papa e diz: é verdade, sua santidade. Entretanto, também, a igreja não pode dizer levanta e anda. A igreja tem a prata e o ouro, mas não tem o poder. Uma igreja espírito motivada, irmãos, é uma igreja que traz cura, que gera cura. É uma agência terapêutica para a vida das pessoas. Aqui nós encontramos alguém que foi curado fisicamente. Mas a cura desse corpo não foi só fisicamente. Hoje nós podemos não trazer a cura fisicamente, mas a igreja tem um poder de restauração das pessoas e pode vir a cura sim fisicamente. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. E eu acredito que essas são as enfermidades da alma e do corpo. Basta Ele querer, Ele pode fazer isso. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é responsável por isso no mundo, irmãos. Eu disse hoje, o Brasil está como está e parte dessa culpa é minha e de vocês enquanto igreja. Só uma perguntinha: quantos de vocês debruçam diante de Deus orando pela nação? Quantas reuniões nós temos nas nossas igrejas intercedendo pela nação, porque nós teremos uma eleição de presidente esse ano? Quantos de nós já fizemos isso enquanto igreja? É minha e sua culpa. Nós oramos muito pouco, irmãos.
Nós temos prata e ouro. Olha que coisa fantástica. As pessoas que não puderam vir, a Lívia e muitos outros não puderam vir, estão nos ouvindo lá. Nós estamos em tempo real na casa de pessoas longe daqui. Isso é fantástico. Esse culto, esse ambiente gostoso. A junta diaconal colocou o clima que vai dar-nos comodidade para estarmos aqui. Os bancos são confortáveis. Agora, irmãos, se somos uma igreja motivada pelo Santo Espírito de Deus, aonde está o nosso poder? Quanto tempo a gente gasta com Deus em oração, irmãos? E isso vai dar-nos a importância que nós damos ao poder de Deus nas nossas vidas. Levanta e anda, olha que coisa fantástica. Pedro e João não podiam levantá-los, não podiam curá-los, mas em nome de Jesus, o Nazareno, esse é o pacote total, irmãos. Em Cristo Jesus, Deus disponibiliza todas as realidades espirituais para a igreja. E aí, sabe, vem a ação humana, ele pega esse camarada e o levanta. É só isso que eu posso fazer, dar um abraço, levantar, dar um banho, um prato de comida, uma condição melhor. Eu falei, por que o Roraima não é tão mais próximo de nós, irmãos? A Venezuela é difícil entrar lá. Os venezuelanos estão vindo para o Brasil, era hora de evangelizá-los. Quantos de nós estamos orando pela Venezuela, irmãos? Um déspota governa a Venezuela, quantos de nós? A igreja. Uma igreja que gera cura no poder do Espírito Santo. Terceira realidade, uma igreja espírito motivada promove alegria. Esse homem que nunca ficou de pé, ele levanta de um salto e não para mais. Ele entra no templo saltitando, ele entra no templo pulando, ele está alegre, louvando a Deus, irmãos. O Deus que Pedro e João trouxe ao seu coração. Enche de alegria as pessoas. Enche de alegria o coração das pessoas. Quantas pessoas são gratas a Deus pela tão grande salvação. Eu sou uma delas. Pense você o que Deus tem feito por você, pela igreja, as dificuldades, como era lá no passado, como é agora, como que Deus abençoou ricamente essa igreja, seu ministério, templo bonito. Isso é a realidade de Deus, irmãos. E nós precisamos nos alegrar, e a igreja é a agência desta alegria. Ela deve levar essa alegria às pessoas. Ele sai pulando. Pensa, irmãos, aqui nós estamos no templo em Jerusalém. Pensa alguém entrando, pulando dentro desse templo. Imagine vocês aqui, a orquestra está aqui no prelúdio, e alguém entra ali pulando, aí todo mundo quer esconder, porque o cara, hein? Por que você está assim? Você está bêbado, você está dopado, está chapado? Não, eu aceitei Jesus ali com o diácono ali embaixo, e esse negócio é bom demais. Alegria, irmãos. Povo de Deus, a igreja, espírito motivado, a igreja que não só promove alegria, mas é uma igreja alegre. Quarto lugar, a igreja espírito motivado autentica a mensagem pregada com a vida.
aqui é fantástico. Que crentes fantásticos são vocês. Ninguém está dormindo, está todo mundo prestando atenção no que eu estou falando. Uns estão balançando a cabeça, sim, é verdade, é isso mesmo, pastor, que coisa. E amanhã? E a hora que você for para casa? E as meninadas no carro? Será que alguém vai entrar no carro e dizer, onde nós paramos a discussão? Irmãos, verso 9 e 10. Viu todo o povo que ele andava e louvava a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. Autentica. A igreja disse, é verdade, isso é verdade. Ele mesmo. Camarada carrancudo, os caras não davam risada. A vida para ele era um desastre. Ele encontrou Jesus e agora ele não para de rir. Ele quer cantar todos esses cânticos de adoração, de louvor, quer levantar a mão, quer falar aleluia, ele não para de falar esse negócio. Igreja espírito motivada, irmãos, é uma igreja que autentica com a vida a sua mensagem. E essa mensagem pode ser buscada e provada por todos que estão lá. Quinto lugar, a igreja espírito motivada dá testemunho. Isso aqui é interessante, irmãos. Testemunho é você fazer um curso do IBEL. Alguém já disse, falei para pastor, para mim difícil dar testemunho do evangelho, falar de Jesus, porque eu não tenho nada. O senhor tem um livrinho assim, da minha geração tinha 4 leis espirituais. A gente pegava as 4 leis espirituais e pá pro camarada. Não é assim que funciona. Sabe como que é, irmãos? Primeiro Deus trabalha na vida da igreja, na sua vida, na minha vida. Por que que Pedro e João levaram essa mensagem com tanto impacto à vida desse coxo? Deus havia trabalhado na vida de João e de Pedro. João foi melhorzinho, mas Pedro foi difícil. Mas ambos foram trabalhados pela graça de Deus. Primeiro Deus trabalha na sua vida. Aí depois você ganha a autoridade de Deus para testemunhar. Conta para as pessoas o que Deus fez na sua vida. Não é que as pessoas escreveram sobre, é o que Deus fez na sua vida. Diga, olha, eu falei para a minha igreja que nós todos éramos ex. E aqui todo mundo é ex. Se você ainda não foi ex, você não se converteu. Eu não vou dar o endereço, não. Eu vou só falar. Tem uma palavra que diz assim: os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Os assassinos não entrarão no reino dos céus. Depois desse texto, você lê uma palavrinha que diz assim: assim éramos nós. Precisa acontecer isso na sua vida. A igreja espírito motivada é a igreja que testemunha daquilo que o Espírito Santo fez na sua vida. Não é o que você acha em livrinhos de evangelismo, é o que Deus fez na sua vida. É isso que impacta a vida dos outros. Primeiro, Deus faz na sua vida. Depois, Deus faz na vida do outro através da sua vida. E quando Deus faz na vida do outro através da sua vida, aquele outro tem o que contar. E igreja assim. Olha o final do texto. E se encheram de admiração e assombro. Por isso que ele ia acontecer. Irmãos, nós ainda
ficamos assombrados com o que Deus faz. Sabe por quê? Porque nós não temos a prática diária de ver na vida da igreja o que Deus pode fazer. Nós temos uma boa palavra, irmãos. Não há teologia melhor do que a teologia das igrejas reformadas. Mas nós precisamos de vida. E assim como o pastor Jaime Afonso Ferreira fazia comigo no meu aniversário, é isso que eu quero fazer com vocês. 55 anos. É uma idade boa de maturidade. Então está aí sobre vocês a responsabilidade de continuar melhorando. Porque até os 55 já foi. Agora precisa melhorar. E está aqui, irmãos. Tudo num pacote único. Jesus Cristo trouxe e disponibilizou toda a potencialidade de Deus e deixou à disposição da igreja. Quando eu leio, irmãos, George Miller, eu fico com a vergonha, irmãos. Quando eu leio o irmão André, eu fico com a vergonha. Lembra, o irmão André é o contrabandista de Deus. George Miller, aquele dos orfanatos, que não contava as suas necessidades para ninguém, exceto para Deus. Hoje sabe o que nós fazemos? Vamos ao banco, entramos no cartão de crédito. Falar com Deus é a última coisa, não é a primeira coisa. Irmãos, eu vim de Araraquara para dizer esse negócio para vocês. E é coisa do céu esse negócio. Não despreze isso. É um presente pesado, mas é um presente de Deus para a vida da igreja. Daqui 55 anos, eu não vou estar aqui. Sei lá, quem sabe. Hein, pastor? Havendo vigor, que venha os 120. Mas a igreja poderá contar outra história. E pode começar aos 55 anos. Pode começar hoje, irmãos. Só deixarmos o Espírito de Deus encher-nos todos os dias e sermos movidos por Ele. Então não se acanhe quando você encontrar na fila do banco alguém triste. Chega lá. Mas pastor, se você já teve, você tem o que dar. Não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Isso não é ousadia. Isso é apropriar-se daquilo que já nos foi dado. Agora, não avacalhe a coisa. Faça isso com responsabilidade. Que Deus nos abençoe.